Os subterrâneos de uma cidade antiquíssima preservam o momento do nascimento de uma arte sacra que se transformaria na linguagem dominante até o período moderno. Símbolos proibidos de uma religião perseguida, mas que se tornou universal. Até o século II da nossa era, os romanos costumavam cremar os corpos dos mortos. Mas com a influência das religiões orientais, especialmente do cristianismo, os cadáveres passaram a ser enterrados. Devido à falta de espaço, foram escavados cemitérios subterrâneos, fora das muralhas de Roma, uma vez que a lei proibiu o enterro dentro dos limites da cidade. Com o tempo, as galerias subterrâneas se estenderam por centenas de quilômetros, com milhares de sepulturas. Mais de 60 catacumbas foram escavadas em Roma. Algumas delas destinavam-se apenas a cristãos, mas havia outras só para judeus e também para pagãos. Os túmulos, chamados de lóculos, eram escavados nas paredes das passagens subterrâneas. Depois que o corpo era depositado no lóculo, o túmulo era selado com uma laje gravada com o nome, a idade da pessoa e o dia da sua morte. As câmaras que abrigam os lóculos de uma única família formam cubículos. Além do lóculo, há outros tipos de túmulo. O arcossólio é um nicho formado por um arco sobre uma base plana de mármore. A cripta é uma pequena capela. No século IV, o Papa Dámaso mandou transformar as sepulturas dos mártires em criptas decoradas com afrescos e mosaicos. As catacumbas cristãs não eram usadas para serviços litúrgicos. Apenas nos enterros eram realizados serviços funerários e em datas específicas era celebrado o aniversário dos mártires ali sepultados. Em casos excepcionais, durante as perseguições aos cristãos, as catacumbas serviram como lugar de refúgio temporário para a celebração do culto. As catacumbas cristãs também são importantes para a história da arte sacra, pois abrigam as primeiras manifestações artísticas dessa religião. Os símbolos cristãos e passagens da Bíblia eram pintados nas paredes das catacumbas e gravados nas placas de mármore que lacravam as sepulturas. Alguns símbolos se repetem com mais frequência. O bom pastor com a ovelha nos ombros é uma representação de Cristo e da alma salva por ele. É um dos símbolos mais recorrentes. O orante simboliza a alma que vive na paz divina. O monograma de Cristo é formado por duas letras do alfabeto grego, o Ki e o Rho, entrelaçados. Elas são as duas primeiras letras da palavra grega Christus. Esse cristograma era colocado na sepultura para indicar que o morto era cristão. Os afrescos pintados nas sepulturas dos mártires, nos cubículos e arcossólios também representam cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Quando os bárbaros invadiram Roma, a partir do século V d.C., a cidade foi pilhada e as catacumbas foram saqueadas. Por conta das repetidas invasões, no final do VIII e início do IX séculos, os papas retiraram as relíquias dos mártires e dos santos
que ainda estavam nas catacumbas e as transferiram para as igrejas da cidade. Depois disso, as catacumbas foram abandonadas. Com o passar do tempo, os desabamentos e a vegetação obstruíram e ocultaram suas entradas. As catacumbas só foram redescobertas no final do século XVI, mas começaram a ser exploradas sistematicamente apenas a partir dos anos 1950. Ainda há muito a ser descoberto nesses labirintos. Incontáveis relíquias escondidas na cidade subterrânea dos mortos.